Olá, amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez, a NASCAR chegou à etapa de Charlotte, meus amigos. E eu vou falar um pouco aqui sobre essa etapa para vocês, tá? Eu assisti ela, eu estava no meio do evento, já estava no finalzinho lá da palestra, eu peguei o celular, comecei a assistir lá a NASCAR. Aí enquanto eu assistia, eu fiquei comemorando com a galera e tudo, voltei para casa já assistindo e acompanhei até uma parte final que foi quase meia-noite, assim, a corrida foi muito longa e eu acabei dormindo, tá? Acabei dormindo, tava com muito sono, tinha me acordado muito cedo, dormido em um horário mais tarde e tava meio complicado mesmo entendeu? De continuar ali. Aí o que que acontece? No dia seguinte, quando eu fui fazer meu exame de sangue, na segunda-feira, né? Ontem, nesse caso. Eu fui lá e, enquanto esperava ali pelo exame pela minha mãe na lavanderia, eu comecei a assistir lá as partes final da NASCAR e eu vi o Daniel Soares vencer, porque a prova não chegou ao fim na chuva. Cara, que incrível. A gente vem pra NASCAR em Charlotte com a triste notícia da morte de Kyle Busch. Na quinta-feira, ele tinha ido pro hospital, porque parece que desmaiou enquanto estava no simulador assim, e foi pro hospital. Aí já no dia seguinte, já do dia seguinte, da sexta para o sábado, né? Colocaram, a NASCAR publicou que ele tinha morrido, Kyle Busch com 41 anos tinha morrido. E logo depois veio a causa da morte dele, que ele tinha pneumonia, né? Infecção pneumônica grave, e essa infecção se generalizou, virou uma sepse. Para quem não sabe, sepse é uma infecção. É quando uma infecção em certo órgão se generaliza, vai para o corpo todo. Se a pessoa não morrer, ela talvez até que tem que fazer hemodiálise e ficar purificando o sangue todo. Foi quase assim o que eu poderia ter, né? Eu poderia ter porque nesses dias que eu fiquei mal de saúde, faz pouco tempo, foi esse mês ainda. Até peguei atestado do trabalho e tudo, por isso eu pude acompanhar a NASCAR. Vamos pegar o vídeo da O'Reilly junto com a NASCAR Cup e dos capítulos aí, se eu não me engano, o 3 ou 4 do, da mitologia guilhermiana, que eu tava com infecção nos rins, aí naquela hora eu tava fazendo tratamento, me recuperando. Se eu não faço o tratamento, eu teria a sepse, né, que é a infecção se generalizando para o corpo. E foi exatamente isso que Kyle Busch teve, e ele morreu. Ele realmente acabou morrendo, né, nesse caso. Teve homenagem a essa corrida, toda a família dele tava lá, condolências e tudo, sabe? Ele deixou uma menina, ele deixou duas filhas, né? Deixou a esposa dele também, não me lembro as idades, mas deixou uma família ali. E o que que acontece? Vamos para a corrida, né? Cerimonial feito, todo mundo lamentando aí a morte de um grande piloto, Caio Busch, o campeão, né, da NASCAR Cup Series de 2019, o último campeão da Gibbs, né? Nós fomos já para a corrida, para o começo da corrida, e foi muito bom, foi muito movimentado. Nós tivemos nós tivemos Ty Gibbs e Tyler Reddick lá já largando na primeira fila, né? E aí eles disputam lá, só que o Reddick sempre leva muito a melhor. E nós vimos o Chase Briscoe fazer uma prova incrível, né? Ele é sempre assim, né? O problema do Chase Briscoe, ele é assim. Nos segmentos, ele consegue bons resultados. No primeiro segmento ele ficou em segundo e no segundo segmento ele ficou em terceiro. No final da corrida, ele não consegue bons resultados. A prova teve quatro segmentos, que foram quatro de 100 voltas, 400 voltas, né? E acabou parando já no terceiro segmento com chuva, né? Mas nós vimos muito boas disputas. Nós vimos o Kyle Larson vencer o primeiro segmento. O segundo segmento, se eu não me engano, foi o Danny Hamlin, ou foi o Reddick, não me lembro. Foi o Hamlin. Foi o Hamlin, venceu o segundo segmento. E o Chase Elliott acabou saindo também. O terceiro segmento e o último da corrida, assim, quem venceu foi Daniel Soares por causa da chuva, né?
Foi o último segmento porque não tivemos o quarto, em virtude das próprias tempestades que fizeram parar a corrida de Charlotte, né? Mas tivemos muito boas disputas. O Ty Gibbs vindo lá na frente para disputar com os grandes. Veio o Chase Briscoe também, muito complicado de se bater. Chegou a ter liderança, mas sempre que ele chegava na liderança ele não dominava, né? E tivemos, claro, as disputas recorrentíssimas na temporada entre Danny Hamlin e Tyler Reddick, o piloto dono de equipe, que é o Danny Hamlin, dono da 2311 junto com Michael Jordan, e o piloto e o seu piloto funcionário, que é o Tyler Reddick, né? Então, o chefe contra o funcionário ali brigando na pista. Foi muito bom de ver, e essa temporada tem dado muito o que falar, essas disputas entre Danny Hamlin e Tyler Reddick. O Tyler Reddick, quando disparou na liderança, conseguiu abrir muito boas vantagens de 1 segundo. O Danny Hamlin nem se fala, ele conseguiu vantagens enormes, conseguiu 4, 5 segundos de vantagem, né? E olha que assim, hoje nós tivemos grandes vantagens nesse ano, mas em Charlotte foi mais difícil, né? E também que o Danny Hamlin ele tem dominado bastante corrida e tudo, mas o que acontece é que ele está muito mais constante. Todo mundo está querendo ser muito mais constante, porque agora não tem esse negócio de vencer e ir para os playoffs, né? E cara, olha a loucura. O Danny Hamlin estava na liderança e o Chase Briscoe vinha perseguindo ele. O que é que o número 19 da Gibbs faz? Ah, vou parar. Parou primeiro do que o Danny Hamlin, né? O Hamlin resolveu parar umas 2 voltas depois, cara. E nisso deu certo, porque ele saiu na frente do Chase Briscoe e conseguiu manter pelo menos 1 segundinho de distância, né, para ganhar o segundo segmento, e foi muito legal. Nós tivemos outra coisa histórica, que foi a Gibbs fazendo 1, 2, 3, 4. Teve um momento da corrida em que a Gibbs, os 4 carros da Gibbs estavam lá. Nós tivemos Danny Hamlin em primeiro, Christopher Bell em segundo, Chase Briscoe em terceiro, Ty Gibbs em quarto. E essa putaria, boa corrida do Christopher Bell, inclusive. Mas ele chegou a tomar punição e foi para a liderança depois, tá? Ele se recuperou muito bem, depois de bandeiras amarelas, né? E foi maravilhoso, cara. Foi incrível, tá? O vídeo de hoje vai ser mais curto, porque eu queria mais focar, ser mais rápido aqui para vocês que gostam da NASCAR, tá? Mas é isso. A prova acabou sendo interrompida por chuva, teve bandeira amarela, eles pararam nos boxes, bandeira vermelha, né? Depois a prova voltou em bandeira amarela, não conseguiram correr direito, aí voltou, eles deram de novo a bandeira amarela, mandaram parar, e o Daniel Suárez acabou ficando com essa grande vitória dele, na primeira vitória dele na carreira, na NASCAR Cup Series, se não me engano, do mexicano. Muito lindo, maravilhoso. O Christopher Bell acabou ficando em segundo, é uma ótima colocação para ele, que não está fazendo uma temporada das brilhantes. E o Danny Hamlin ficou em terceiro. Aí nós temos a estrela do futuro em segundo e a estrela do presente da Gibbs em terceiro, né? O Danny Hamlin hoje é inegavelmente o melhor piloto da equipe Joe Gibbs, né? Mas eu acho que no futuro próximo mesmo, quando o Danny Hamlin sair, o Christopher Bell deve ser aquele cara que vai herdar esse título de estrela, tá? Tanto como foi com Kyle Busch, o Martin Truex Jr. que ganhou uma, né, também conseguiu isso. E eu acredito que o Christopher Bell tem um futuro muito brilhante pela frente, apesar de, nessa temporada, ele tá bem ruim, mas na temporada passada ele foi muito bem, foi até semifinal, e tem tido temporada muito boa, desde que chegou na NASCAR Cup Series, tá? O Tyler Reddick ficou em quarto, o Kyle Larson, vencedor do primeiro segmento, ficou em quinto, o Ty Gibbs ficou em sexto, o Ryan Blaney ficou em sétimo, foi uma boa prova dele, apesar de ter sido, assim, muito silenciosamente, isso foi uma boa prova dele. O Joey Logano ficou em oitavo, finalmente uma boa colocação para ele, principalmente porque ele briga aqui pelo Chase, e não tá dando certo, cara. Não tá dando certo pra ele. Tá muito complicado, de verdade. A temporada do Joey Logano, mas ele finalmente acordou um pouquinho, né? William Byron ficou em nono, também acordou, também tá numa temporada muito difícil.
E, cara, o Zane Smith, que chegou a liderar, chegou a abrir 0,5 segundo de vantagem na liderança. Número 38 ficou em décimo, né? Nós tivemos o SVGA em 11º também, e tudo. Se eu não me engano, foi o Austin Hill que correu no carro do Kyle Busch, dessa vez com o número 33, todo mundo lá com o número 8 colocado lá para homenagear o Kyle Busch, né? Não concluíram. Ixi, foi bastante gente que não concluiu. Austin Dillon, Ryan Preece, Chase Briscoe acabou não concluindo, fez uma prova muito boa, mas não concluiu. Tá vendo, ó? É muita zica com o cara. Ele faz segmentos muito bons, mas no final da prova só se lasca, ou então não vai fazer nada, né? Ross Chastain também não conseguiu concluir. Esse aqui é o time Hill, número 66. O Chase Elliott, número 9, meu piloto não conseguiu, né? Não concluiu, ele sofreu um acidente já no segundo segmento, deu ruim. Austin Cindric com Nozilis. Muitos pilotos não concluíram, né? Vamos para... tá aqui, ó. Standings, que é a classificação. Vou dizer até os pilotos do Chase um pouco mais para baixo também, tá? Os pilotos que brigam pelo Chase. Tyler Reddick é o número 45 da 23XI, é o líder com 625 pontos. 122 atrás está o Denny Hamlin, número 11 da Gibbs, tá? 498 ele tem em segundo lugar. O Ryan Blaney chega em terceiro colocado com 446, Ty Gibbs é o 4 com 425. Chase Elliott é o quinto com 423. Que temporada vai fazendo o Ty Gibbs agora? Já chegou em 4, né? Tá em quarto ele. Continua mais uma vez um top 10 para ele, muito bom, né? E o Chase Elliott tá fazendo temporada boa, mas não foi a corrida dele, né? Kyle Larson em sexto com 386, Chris Buescher em sétimo com 385, Christopher Bell em oitavo com 361, Carson Hocevar, o 77, vencedor de Talladega, em nono com 356, também tá indo pro Chase, né? E em décimo lugar, Daniel Suarez, o vencedor, também está indo para o Chase com 350 pontos. Brad Keselowski é o número 6 da RFK Racing. Cade Keselowski, tá? Companheiro de equipe de Chris Buescher tem 343 pontos. William Byron, número 24, é o 12º com 337. Bubba Wallace, 13º com 328, ele que já esteve muito melhor, mas acabou sofrendo alguns acidentes em algumas corridas atrás e acabou perdendo pontos por isso. Podia estar muito mais lá em cima. Shane Van Gisbergen, o SVD número 97, vencedor de Watkins Glen. Ele é o 14º com 316 pontos. Chase Briscoe, 15º com 304. Ryan Preece, número 60 com 303. Aí nós temos, brigando pelo Chase, o Austin Cindric já em 17º com 288, o primeiro fora da zona de Chase. Joey Logano acabou ficando em oitavo na corrida, mas está em 18º com 274 pontos no campeonato. AJ Allmendinger com 254 e Michael McDowell, ele está em 20º com 248 pontos. Nós tivemos, cadê o Alex Bowman? O Alex Bowman está em 33º. Vamos ver aqui só onde ele terminou essa corrida, que eu não vi, né? Ele que correu de novo, né? Em 17º, Alex Bowman tem que acordar para a temporada. Então é isso, cara. Você que acompanha a NASCAR, o que você achou? Diga aí nos comentários sobre tudo que eu falei aí, ou se você quiser adicionar mais um comentário legal que você percebeu e eu não, tá? Então, eu vou ficando por aqui, mas nós vamos antes para publicidade, né? A mitologia guilhermiana de novo aqui para vocês. Cara, ela chegou no capítulo 8 e nós tivemos uma grande guerra. Finalmente, o destino na SEB trouxe alguém para movimentar os bastidores dessa mitologia, desse panteão maravilhoso. Capítulo 8, a vida da extinção e a batalha pela vida na Terra. Vocês vão adorar esse capítulo, mas para vocês entenderem o porquê que ele acontece e o que acontece nele, vocês vão precisar ver todos os outros. Então eu vou deixar a playlist aqui na descrição, tá? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Até a próxima. Fui.